Olá pessoal, tudo bom? Luiz Cor aqui novamente, aproveitando o friozinho, tá? E vou falar um pouquinho sobre um artigo de hoje que saiu falando sobre a ozonoterapia em fibromialgia, né? O CRM e o Conselho Federal de Medicina aprovou recentemente, faz uns 6 meses, 8 meses, a utilização de ozonoterapia intradiscal e a nível articular. Então a minha missão é juntar artigos científicos que documentem a ozonoterapia em outras situações para a gente ampliar o espectro de conhecimento médico, conhecimento científico. Tá? Esse artigo eles fizeram em pacientes, 30 pacientes só, tá? Isso é um limite pequeno, um limite, tá? De pacientes que eles fizeram, considerado pequeno. Fizeram autohemoterapia, ou seja, você tira sangue do próprio paciente, ozoniza, eles ozonizaram a 20 microgramas por ml, tá? E depois reinjetaram esse sangue no paciente. Tá? Foram 30 pacientes, foram 10 sessões, tá? Com um intervalo de uma semana para cada administração. Tá? E compararam esses pacientes na escala FIC, tá? FIQ, né? Que é uma escala que a gente utiliza para verificar a resposta. Quanto maior o nível da escala, pior a doença. Né? E depois dessas 10 sessões, eles observaram que reduziu em 30%, aproximadamente 31%, tá? a escala, né? De 67 para 47, 46, 47. Enfim. E fizeram avaliação várias métricas oculares, né? As métricas oculares não teve nenhuma alteração, tanto na difração, o fundo de olho, os vasos, pequenos vasos capilares da retina, enfim, não observou nenhum efeito colateral ou algum efeito visível que pudesse ser mensurado, tá? Nenhum dos marcadores que eles estudaram. Tá? Então, não faz mal ali para a retina, não tem o objetivo de melhorar essa função. Tá? E eles observavam que sim, tinha uma resposta interessante. A gente sabe que o ozônio é em alta concentração, ele é um agente bastante oxidante, em alta oxidação, principalmente a nível pulmonar, pode causar dano, certo? A ozonização, se você fizer ozônio injetável, tem alguns casos descritos de complicações, então a gente tem que ficar atento. Como qualquer procedimento médico, tem algum eventual risco, principalmente flavismo, né? E, mas é uma técnica geralmente bastante segura, tá? E barata, né? E eles conseguiram reduzir porque a ozonoterapia em dose pequenininha, de 10 até 30, né, microgramas por ml de ozônio, né, ela produz um pequeno estresse oxidativo difuso, e esse pequeno estresse oxidativo vai aumentar a capacidade antioxidante das células, tá, do nosso corpo. É como se você fizesse uma academia, né? Vamos lá, um exemplo de uma academia. Se você correr hoje sem preparo nenhum, 40, 50, 100 quilômetros, a chance de ter complicações é muito alta e morrer. Lembrando que o primeiro cara que correu a maratona lá na Grécia Antiga morreu ao chegar. Tá? Então, um exercício extenuante, sem o devido a prática, sem a devida preparo, pode gerar dano. Tá? Então, a atividade física feita devagar e com ganhos gradativos, tá? É eficiente até certo ponto. Tá? A gente sabe que as pessoas que fazem muita atividade física, mesmo com preparo, né, pode ter danos significativos. Né? Então, a sobrecarga cardíaca, por exemplo, é gigantesca. Tá? Então, nem sempre fazer mais atividade física é melhor. Tá? Nem sempre fazer mais ozônio é melhor. Então, da mesma forma, o naltrexone, né, que é uma medicação antimorfina, tá, que a gente utiliza em doses de 50 a 100 miligramas, por exemplo, para dependentes químicos de heroína.
tá? Mas que a gente usando em dose baixinha, tá? Ele aumenta e muito o efeito da acupuntura, tá? Por aumentar a densidade dos receptores de morfina, tá? Então, a ozonioterapia, nesse racional, é bem interessante, né? Então, esse é um artigo, apesar de ser limitado em não ter grupo controle, tá? De ter poucos pacientes, foram 30 pacientes, tá? Mas a intensidade da redução foi muito importante, 30%, tá? Para reduzir a FIC é bastante coisa. Beleza? Divirtam-se, bons estudos, aproveitem. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto num mistério médico super intrigante, investigado em um estudo clínico lá de 2026. É uma pesquisa fascinante que tenta entender um tratamento inovador para dor crônica, olhando bem fundo, literalmente, nos olhos dos pacientes. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Começamos com o quebra-cabeça da fibromialgia, passamos para o que é a ozonioterapia, a conexão ocular, o ensaio clínico, os resultados surpreendentes e, para fechar, a grande conclusão. Vamos lá! Parte 1. O quebra-cabeça da fibromialgia. Um fardo que afeta o corpo todo. A síndrome da fibromialgia, a SFM, é daquelas condições que bagunçam completamente a vida de quem tem. Estamos falando de dor espalhada pelo corpo todo, rigidez nas articulações, uma fadiga que parece que não passa nunca, problemas de sono e até aquela névoa mental e variações de humor. O grande desafio para a medicina é que a causa exata de tudo isso, bom, ainda é um verdadeiro quebra-cabeça. E olha só, não é só uma dorzinha muscular localizada não. A fibromialgia é um problema sistêmico complexo. A gente tem desde uma predisposição genética aliada a uma vulnerabilidade do sistema nervoso central até uma verdadeira desregulação hormonal. O sistema nervoso autônomo sai dos trilhos, criando um desequilíbrio enorme. Isso acaba gerando um efeito dominó. A pressão arterial oscila e até o sistema vascular do corpo inteiro sofre alterações. É literalmente o corpo todo sentindo o impacto. O que nos leva à parte 2. O que é a ozonioterapia? A intervenção focada em turbinar o oxigênio. Com essa bagunça vascular e inflamatória toda em mente, os pesquisadores olharam para uma terapia complementar muito interessante, a ozonioterapia. Ela já é super conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e por regular o estresse oxidativo. Mas o pulo do gato aqui é que ela melhora a microcirculação no corpo inteirinho. Ela joga a oxigenação dos tecidos lá para cima e ainda dá uma força para o metabolismo das células. Ou seja, parece a candidata perfeita para bater de frente com aqueles sintomas sistêmicos da fibromialgia. Mas como isso funciona na prática? É feito através de um procedimento chamado grande autohemoterapia com ozônio. É um processo bem rigoroso de 3 passos. Primeiro, coleta-se cerca de 100 ml de sangue venoso num frasco a vácuo. Depois, entra a mágica. Adicionam o gás ozônio numa concentração precisa de 20 microgramas por mililitro, criando várias microbolhas para misturar bem. E aí, em questão de 10 a 15 minutinhos, esse sangue turbinado e oxigenado é devolvido para a corrente sanguínea. É como um banho de oxigênio de dentro para fora. Parte 3. A conexão ocular. Uma verdadeira janela para as mudanças do corpo. Agora a grande pergunta. Por que focar nos olhos para tratar dor no corpo inteiro? Sabe aquela disfunção do sistema nervoso autônomo que a gente acabou de ver? Então, ela afeta diretamente os vasinhos sanguíneos dos olhos, diminui a sensibilidade da córnea e prejudica a produção de lágrimas. Como os capilares dos nossos olhos são extremamente finos, eles funcionam como uma janela perfeita e transparente para enxergar como anda a saúde microvascular sistêmica. É uma sacada genial para observar mudanças no corpo. Para espiar por essa janela, usaram uma tecnologia de ponta chamada OCTA, que é uma angiografia por tomografia de coerência óptica. Basicamente, é um exame de altíssima resolução que consegue mapear as microestruturas dos vasos da retina em 3 dimensões. E o melhor, tudo sem precisar injetar nenhum tipo de corante. Isso deu aos pesquisadores a chance de procurar alterações vasculares de um jeito 100% objetivo. Parte 4. O ensaio clínico. Chegou a hora de testar a hipótese na prática. Para colocar isso à prova, montaram um ensaio bem amarradinho. Pegaram 30 pacientes já diagnosticados com fibromialgia, sendo 28 mulheres e 2 homens, com uma média de idade aí na casa dos 52 anos. O protocolo envolveu 10 sessões semanais daquela terapia com ozônio que vimos.
E para medir se funcionava mesmo, usaram duas métricas. Uma subjetiva, que é o questionário de impacto da fibromialgia, onde a própria pessoa avalia a sua dor, e uma medida puramente objetiva, que foram os exames oftalmológicos e aqueles mapeamentos de retina incríveis. Parte 5. Os resultados surpreendentes. E se preparem, porque foi um verdadeiro veredito dividido. Primeiro, vamos ver a experiência de dor relatada. Aquele questionário de impacto vai de 0 a 100, onde números maiores indicam sintomas muito piores. Antes de começar qualquer tratamento, a média do grupo batia ali em 67,19, uma carga de sintomas bem capacitante. Mas, incrivelmente, depois das 10 semanas de ozonioterapia, esse número despencou para 46,78, uma queda drástica. Isso é uma mudança estatisticamente maravilhosa, o que, na vida real, significa muito menos dor, menos cansaço e uma melhora gigante na qualidade de vida dessas pessoas. Só que, quando a gente analisa as métricas objetivas lá dos exames de vista, a história é completamente diferente. Desde a acuidade visual, passando pela pressão ocular e espessura da córnea, até a densidade dos microvasos da retina. Nada mudou. Zero alteração com qualquer relevância estatística. Basicamente, os parâmetros oftalmológicos ficaram estáticos. E esse contraste resume perfeitamente o nosso mistério de hoje. De um lado, o impacto da doença desaba, mostrando uma melhora massiva no dia a dia do paciente. Do outro lado, os marcadores do olho ficam paradinhos, sem revelar nada de novo. Um benefício que é inegável na pele, mas que os vasos sanguíneos da retina simplesmente não registraram nesse prazo. Parte 6. A grande conclusão. Afinal, o que tiramos dessa história toda? O recado mais importante aqui é que as imagens estáticas do olho não anulam o alívio que os pacientes sentiram. A ozonioterapia confirmou ser uma abordagem complementar extremamente promissora para reduzir a carga da fibromialgia. Claro, tem limitações importantes, como a amostra de apenas 30 pessoas. A teoria é que a retina tem tecidos tão estáveis e bem irrigados por natureza que talvez a gente precise de muito mais tempo ou de outras dosagens para conseguir ver qualquer mudança visível sob as lentes de um scanner. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Se uma terapia tem um poder comprovado de aliviar as dores tão intensas da fibromialgia, mas a complexidade microscópica dos nossos olhos ainda não consegue entregar o jogo, quais outros marcadores objetivos será que o corpo humano esconde? Encontrar formas de visualizar e medir a dor crônica de um jeito exato é como montar um quebra-cabeça gigante, e com certeza será um dos capítulos mais emocionantes da medicina no futuro. Tchau, tchau e até a próxima análise.